que nasceu com uma diferença visível, que teve que lutar para caminhar, e como eu digo aí no subtítulo, ela mudou a história da minha vida. E é um livro que eu escrevi, eu falo que o meu coração está nesse livro. Eu escrevi com toda a verdade, com toda a emoção que está no meu coração, e espero que as pessoas recebam dessa forma. Com certeza, de fato, principalmente em um momento como esse, Adriana, a gente sentir isso, eu ainda não sou mãe, mas acredito, falo pela pele de muitas mães que assistem, que a gente recebe muitos relatos de história de mães que passam por situações diversas, desde ter que arcar com as despesas de casa sozinha, tendo diversos filhos, abandonadas pelo marido, ou de certa forma em casos parecidos até com o seu, onde tem uma história que você tem que estar ali sempre presente, tem que estar sendo um apoio para ela, mas ao mesmo tempo ela também está te guiando, como você diz aqui na contracapa, que você carrega com você para sempre a certeza de que não seria quem você é se não fosse o olhar dela te guiando, né? O tempo todo você apertando a mão dela e não o contrário. Então, nesses 23 anos, você conta aqui que olhou dentro dos olhos dela e enxergou o milagre da sua vida. Eu acho que, assim, como você definiu agora há pouco, é muita emoção, de fato. Sim, sim. E sabe o que acontece? Existe, eu até falo disso no livro, um primeiro preconceito contra mães. Primeiro que a jornada de toda mãe é uma jornada intensa. Então, assim, eu não acho que a maternidade defina uma mulher. Eu acho que é uma escolha. E tem que ser uma escolha bem pensada, porque é um desafio muito grande. Agora, é também uma bênção muito grande. É também uma relação de amor, de conexão, que é única, né? Um encontro único em cada encontro de mãe e filho, ou mãe e filha, se realiza ali a bênção de uma conexão única. Então, assim, eu acho que tem que ser bem pensado, é uma escolha. Agora, o que eu falo no livro é que a jornada das mães já é difícil, e as mães que têm filhos com alguma diferença, seja física, intelectual, neurológica, essas mães, elas sofrem diversos preconceitos, e um deles é você ter um olhar da sociedade sobre você de que é um fardo, de que é um azar, de que houve uma falha, um erro, às vezes, até por parte da mãe. O que será que essa mãe fez para a criança nascer desse jeito? Então, assim, recai sobre a mãe, e muito mais sobre a mulher do que sobre o homem, essas visões preconceituosas e de zero empatia, que é essa cobrança sobre a mãe. Então, assim, um dos assuntos que eu trato no livro é isso. É claro que a emoção que a mãe sente após um parto, qualquer emoção tem que ser acolhida, porque é muito intenso você não só passar por todo o processo da gestação, como do parto. Agora, também enxergar as mães de crianças com diferenças, como mulheres infelizes, mulheres de azar, mulheres que vão carregar para sempre um fardo, é um preconceito. Eu É sou verdade. muito feliz de ser a mãe da Giovana. E quando a gente foi escolher o nome do livro, eu não tinha um nome. Eu tinha um nome provisório que eu sempre falei que não era um nome de um livro, que é o DNA da escolha. Porque eu acho que a gente quando a gente é mãe, a gente não passa só o DNA da genética, do sangue, né, da composição de genes. Você faz uma escolha, você se torna mãe quando você escolhe ser presença cotidiana na vida do seu filho, assim como pais. Tem muitos pais que não são pais efetivamente, porque não escolhem estar com aqueles filhos. Do mesmo modo acontece com mães também. Mas esse nome era provisório. E quando a gente falou assim, agora vai ser um livro, tem que ter um nome. E eu não tinha esse nome. E de repente, num Dia das Mães, eu fiz um post no Instagram com fotos minhas com a Giovana e escrevi, sou a mãe dela. Falei, gente, esse é o nome. Porque eu tenho muito orgulho de ser a mãe dela. Ao contrário do que muitas pessoas, às vezes, ao longo da minha jornada, olhavam para mim assim com uma carinha do tipo, nossa, que azar, né? Que sorte! Que sorte que a Giovana veio na minha vida com um desafio, com uma demanda diferente, mas todo filho traz demandas diferentes, mesmo que eles se enquadrem naquele padrão que a sociedade erroneamente chama de normal, perfeito. Cada filho traz uma demanda diferente, uma necessidade, uma história, uma jornada diferente com a família. Então, assim, que sorte! Eu quis dizer com esse livro, antes de tudo, Eu que tô eu sou aqui, uma pessoa muito agradecida por ser a mãe dela. eu tô aqui imaginando, fez bem você colocar isso.
E eu fico imaginando o medo, né, que se dá ao receber uma notícia. Eu tento me colocar assim, no lugar da mulher, né, que recebe a notícia. Olha, seu filho vai ter uma deficiência, vai nascer com uma deficiência. Eu sei que talvez você sentiu esse medo. Eu acho que você falou até da reação, né, do pai da Giovana. E as reações são as mais diversas. Além desse medo, ainda tinha a questão da profissão. A gente sabe os desafios que nós temos como jornalista, nossa correria, o vai e vem. Você já morou em muitas cidades, você Por sabe sinal, muito bem. até peço uma licença para ler aqui mensagens, né? Tudo bem do difícil. público, assim, o nosso programa ele pega em todo o Brasil. Suiane vai já conversar com você também. E, Adriana, é impressionante a quantidade de mensagens que estão chegando aqui, elogiando o seu trabalho. A Sara de Valença elogiando o seu trabalho, principalmente fazendo um bom trabalho no Record Investigação. O meu irmão Lívio mandou mensagem agora. Diga para ela que ela é uma ótima jornalista, que eu admiro muito. Um abraço aí pro meu irmão Lívio, que está assistindo. Então, assim, a gente é uma TV que a gente fala com o povo, fala a linguagem do povo no Brasil todo. Então, para a gente também está sendo um grande prazer ter aí essa troca de experiência que você está passando para a gente também como uma grande profissional. Ei, Adriana. Eu sou bom. Suiane, Ei, tudo bem? bom? Prazer. Oi, Suiane, prazer. Eu sou mãe de um bebê que vai fazer 2 aninhos agora. E eu costumo dizer, né, com minhas amigas que também são mães, que a maternidade ela é um eterno desafio. Cada fase tem seus encantos, também tem seus desafios, é um verdadeiro aprendizado. Eu acho que quando vem um filho, a vida da mulher se transforma e se transforma, né, para melhor. E eu queria te perguntar, assim, você teve a Giovana 23 anos atrás. Como é que você vê, você estava falando do preconceito, como é que você vê hoje, na nossa realidade de hoje, né? Porque eu acredito também que hoje as mães, elas estão se informando cada vez melhor. Esse aí é meu bebezinho, tá, Adriana? Ah, que fofo! Tenho saudade de ter um bebezinho assim. Hoje em dia as mães, elas têm mais acesso à informação, né? A gente tem discutido mais assuntos sobre a maternidade. E como é que você enxerga a sociedade hoje em relação a isso? Você acha que existe um abismo da época que você viveu para hoje, ou a gente continua enfrentando muito disso? A resposta é sim, não, Suiane, porque assim, nós evoluímos, não tem dúvida disso. Em vários pontos, em vários aspectos. Então, por exemplo, quando eu nasci como mãe, quando a Giovana nasceu, não havia internet. Eu falo disso no livro, tem um capítulo, né, que se chama Mãe Offline. A internet engatinhava no Brasil quando a Giovana nasceu. Então não existia rede social, não existia Google, não existia Facebook, existia a internet como a gente na televisão naquela época, e eu me lembro como repórter, quando a gente ia fazer qualquer matéria que a gente tinha que falar internet, a gente tinha que dizer assim, a rede mundial de computadores, tinha que traduzir o que era internet. Então assim, a tecnologia mudou, foi uma transformação, nós estamos em outro mundo em relação ao mundo em que eu me tornei mãe, e isso traz muitas coisas boas. Então, assim, naquela época que a Giovana nasceu, em 97, eu não tinha acesso a redes de mãe, de apoio, para trocar informação. Era difícil ter acesso a diagnósticos, a falar com médicos, a encontrar médicos pelo mundo que tivessem como dar alguma referência de tratamento. Então, assim, essa conexão ficou muito mais fácil. E com a conexão, a união também para combater o preconceito, ela se fortalece. Então, eu não tenho dúvida de que a gente evoluiu nesse aspecto. Porém, o lado não da resposta é que, assim, as mães, as famílias de crianças, de pessoas com deficiência, estão mais próximas, podem se conectar com mais facilidade, podem lutar juntas na mesma direção, porém a sociedade como um todo ainda não parou para refletir amplamente na questão e na condição da pessoa com deficiência. Então, assim, não é só deixar de dizer palavras que são consideradas ultrapassadas e completamente incorretas, inválido, aleijado, deficiente. Não é só mudar o vocabulário que a gente precisa. Mudar o vocabulário é o mais fácil. A gente luta, né? Não foi tão simples, mas a gente luta e consegue. As pessoas se reeducam a tratar de uma forma diferente, a falar pessoa com uma deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência. A gente muda isso, mas olhar a deficiência com o olhar pleno da inclusão, aí sim, a gente tem um abismo para avançar e para atravessar. Então, por isso também o desejo de escrever o livro.
Quando, em 2020, eu me deparo com é impossível ter luva médica sob medida para minha filha ser médica, de jeito nenhum, eu escrevi uma carta para uma empresa, inclusive a empresa que nos atendeu. Nessa carta eu escrevi: há 50 anos, o homem construiu um foguete e pisou na Lua pela primeira vez. Eu me recuso a acreditar que é impossível produzir luvas médicas sob medida para minha filha, que tem uma vocação para a medicina. 50 anos depois do homem construir um foguete, chegar na Lua, alguém e várias empresas me disseram que é impossível, que não pode haver uma luva de látex sob medida para minha filha. Assim, eu ia mover montanhas se precisasse, eu ia fabricar essas luvas se precisasse. Porque não é possível você aceitar um não a uma pessoa com deficiência dessa forma, sem que sequer haja uma tentativa. Foi quando, então, eu consegui uma fábrica em São Roque, que é a Látex São Roque, aqui pertinho de São Paulo, e eles me disseram um sim, vamos tentar. Tentaram e conseguiram. E já tem mais de uma pessoa sendo beneficiada. Além da Giovana, já tem a Sara, de Brasília, que também é estudante de medicina, e outras pessoas interessadas. E eu estou usando o exemplo da luva para dizer para vocês assim, não é a luva. A luva pode servir para outras pessoas, qualquer adolescente, jovem, com vocação para medicina, odontologia, veterinária, enfermagem. Essas pessoas podem ter dons, vocação, talentos que não podem ser desperdiçados. Mas não é só a luva. A sociedade como um todo precisa olhar a pessoa com deficiência e dizer como a gente pode se adaptar para que essa pessoa faça parte da sociedade. E você vai dizer, mas um esforço para atender aqui um grupo, outro grupo? Sim, um esforço para sermos uma sociedade plenamente integrada, plenamente justa. Porque a diferença é natural. Crianças nascem com diferenças, nascem com deficiências, que às vezes nem a ciência explica. Sim. E você vai condenar aquelas pessoas a não terem oportunidades? É essa reflexão que o livro propõe e que eu me proponho como mãe da Giovana. Então, eu, assim, agradeço demais vocês me possibilitarem falar isso aqui para todo mundo do Piauí. Se todo mundo pensar nisso um pouquinho, eu acho que o Brasil melhora, o mundo melhora. A gente que agradece, até porque desde já, como a gente destacou, nós temos muitas mães que nos assistem, que relatam suas experiências, né? O que elas acabam enfrentando em termos de preconceito e sofrimento mesmo com o próprio dia a dia, e aí de tudo um pouco dentro do âmbito familiar. Temos até aqui o CEIR também, que é um órgão voltado, uma referência aqui em todo o Brasil, que faz um belo trabalho, desde fonoaudiólogos, fisioterapeutas, todo um corpo assim da área de saúde, que está na linha de frente deste segmento já há alguns anos, né? E que faz um belo trabalho, assim, de ponta mesmo, né? E aqui no seu livro, antes do Gaete encerrar a pergunta dele, a Adriana Araújo vai doar parte dos royalties deste livro para o tratamento de crianças carentes, né? Isso é uma outra grande vantagem, sim, como a gente pode destacar, Adriana, porque, de certa forma, você está ajudando, não, direto e indiretamente, não é isso? Eu queria até, foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, aqui atrás no livro está escrito, né, que parte dos royalties vão ser doados. Os royalties são a remuneração da escritora, né, no meu caso, como autora do livro. E eu coloquei parte porque a minha ideia era fazer uma surpresa para a Giovana, e uma parte da renda do livro eu destinaria para um presente para ela, investir em alguma especialização da medicina. Só que o livro já estava pronto, editado, quando eu contei para a Giovana que eu queria que parte da renda fosse para ela investir na profissão dela. E ela então falou assim, não, a gente pode fazer isso de outra forma, eu também gostaria de doar a minha parte. Então, na verdade, todos os royalties do livro são doados para crianças que nasceram com a mesma síndrome ortopédica da Giovana. Todos os aplausos do mundo. A gente já conseguiu fazer uma primeira doação para uma menininha chamada Alice, que fez uma cirurgia agora no começo de janeiro. Tô arrepiado também aqui, sabe? Ela é de Feira de Santana, a Alice. E tem no Instagram, gente, um perfil que chama Juntos com a Emimelia. Nesse perfil tem muitas crianças que ficam fazendo, as famílias ficam fazendo vaquinhas na internet para que essas crianças consigam fazer as cirurgias, que são cirurgias caras. Então, todos os royalties do livro vão ser doados para crianças. E quem puder ajudar, entra nesse perfil, Juntos com a Emimelia. Não precisa ser uma doação alta, não. A pessoa às vezes acha assim, eu não posso doar muito, então não vou doar nada. Não precisa doar muito. Essas famílias, eu vou contar para vocês, elas vendem camisetas, elas vendem rifa. Essas famílias literalmente movem montanhas para que os filhos possam operar e caminhar. E eu que sei a luta que é, quanto vale um passo da Giovana e quanto eu lutei para que ela caminhasse,
eu estou só retribuindo. Tudo que deu certo no tratamento da Giovana é só uma maneira de agradecer ao universo toda a ajuda que eu recebi. Então, assim, eu quero vender muito livro, porque eu quero ajudar muitas crianças. Quem comprar, saiba que está ajudando, e eu espero que também o livro seja uma boa leitura, né? Que a gente tem que oferecer um livro que seja motivacional, inspiracional, que as pessoas gostem da leitura. Mas eu queria só comentar uma coisa que o Carlos falou, que eu acabei não respondendo completamente o que ele tinha falado, que é as aflições, os medos, né, quando você recebe um diagnóstico. Isso é a coisa mais natural do mundo. Ao dizer que eu tenho muito orgulho de ser mãe da Giovana, eu não quero dizer que durante a minha gestação eu não torci e não esperei que ela nascesse com todos os dedos, com todos os ossos. É a coisa mais natural do mundo, uma grávida torcer, rezar e pedir que o filho nasça plenamente saudável e sem nenhum tipo de problema. A única coisa que eu estou dizendo, que a minha experiência com a Giovana me ensinou e que a Giovana me ensinou, é que uma coisa é o filho sonhado, desejado. A outra coisa é um bebê real, aquele que você recebe depois que você se torna mãe. E ele vai ser sempre uma surpresa. Ele pode não, na maternidade ou durante a gestação ainda, você pode descobrir que haverá alguma diferença física, neurológica, mental, ou não, você pode não descobrir nada e depois você vai descobrir o que seu filho te demanda e precisa de você. Então, assim, olhamos com amor para os nossos filhos reais, não filhos de Instagram, filhos que a gente idealiza, que o comportamento ideal é esse, a aparência ideal, o modelo ideal, porque isso só causa sofrimento. Então, assim, eu acho que a grande lição que a Giovana trouxe para a minha vida, o grande aprendizado, e é o que eu falo na contracapa dessa conexão e de como ela me guiou, foi a aprender essa beleza da vida. A beleza não está na perfeição, mas em como você abraça a sua vida real, os seus desafios, o seu filho ou a sua filha real, falando em abraço, está o nosso abraço aí, e segue em frente, com fé, com otimismo, com dificuldade, com sofrimento, com angústia, sim, mas também com esperança, com alegrias. Então, o livro fala de angústias, fala de medo, fala de sofrimento, fala de solidão, mas ele fala de vitória, de alegria, de como uma conexão de amor com a minha filha mudou a nossa história para muito melhor. Eu não seria quem eu sou hoje, inclusive profissionalmente, sem esse encontro com a Giovana, porque eu tenho certeza que ela me abasteceu de força, de coragem, de disciplina, de perseverança, de resiliência. Então, às vezes, a gente idealiza uma vida, um filho perfeito, um casamento perfeito, idealiza demais. E se a gente olhar para o que a gente tem de fato e como a gente pode seguir em frente melhor, a gente pode ser muito mais feliz. É disso que o livro trata. Que lindo, viu? Adriana, pegando esse gancho do que você está falando, né? Eu quero te trazer uma reflexão que eu escuto de algumas mamães do meu grupo ali de mães que têm filho com alguma deficiência, que falam assim: é por isso que eu não quero ter o segundo filho, porque eu planejei um filho, me organizei toda para ter um filho, e aí aconteceu isso. Então, por isso eu não quero mais ter o segundo filho. Você já escutou também isso, assim? Você teve esse tipo de sentimento? Não só escutei, como senti. Porque, assim, quando você tem uma criança com uma diferença física, que te demanda, e como primeiro filho, né? E te demanda uma jornada médica de tratamento muito longa, para você conciliar com o trabalho, com todo o restante da sua vida, é um desafio muito grande. E muitas vezes, como eu estive só nos primeiros 10 anos da minha vida, com a Giovana, muitas vezes esse desafio recai sobre a mulher. É muito comum mães de crianças com deficiência cuidarem sozinhas dos próprios filhos. Então, assim, eu tive medo. E também não encontrei depois o companheiro ideal. Quando eu encontrei, eu já estava mais velha. Até tentei. Então, assim, passei por uma tentativa, tive uma segunda gestação que não foi adiante, tive um aborto natural. Depois fizemos outras tentativas e não deu certo. Mas, assim, por que essas mulheres, Suriana, elas têm medo? Porque é difícil ser mãe. E mãe sem acolhimento, mãe de uma criança com uma diferença e sem acolhimento, digo, às vezes elas são vítimas de preconceito dentro da própria família, ou não são acompanhadas e abraçadas pelos companheiros, ou não encontram o tratamento que precisam adequado na rede pública, conseguir dinheiro. Essas mães que fazem vaquinha para tratar os filhos de hemimelia fibular são lutadoras,
são muito guerreiras, estão lutando para os filhos caminharem. E essa luta vai levar 18 anos, porque o tratamento começa quando nasce e só termina quando o jovem para de crescer. Então, assim, mães sem acolhimento são mães que têm medo de não dar conta da missão. É por isso que é tão importante aquela reflexão que eu falei lá atrás, de a gente analisar a questão da deficiência física, intelectual, mental, com mais empatia, com um pleno olhar da inclusão, inclusive para abraçar essas mães. Né? Porque, por exemplo, o caso da hemimelia. A Giovana nasceu como minha primeira gestação, minha primeira filha foi hemimelia. Não há uma explicação científica por que isso aconteceu. Agora, eu carreguei uma culpa desnecessária, e eu falo bastante disso no livro, por muito tempo. Eu não precisava ter carregado essa culpa por tanto tempo. Mas falta um acolhimento, uma mão estendida para trazer a informação clara, precisa. Às vezes a mãe deixa de ter um segundo filho, ela poderia, tem condições, gostaria, mas a informação não chegou e ela alimentou ali uma culpa silenciosa, um medo. Então, existem muitas questões que precisam ser debatidas e refletidas para a gente vencer medos, angústias e aflições. É isso. Olha, Adriana, a gente quer agradecer a Record, né, por ter liberado você para vir até aqui. O papo está muito gostoso. O papo está gostoso, né? O tempo está correndo. Mas eu não posso deixar de perguntar, onde hoje a gente encontra a Adriana Araújo? Porque você está vivendo a nova fase, voltou à fase de repórter, que é maravilhoso, porque o estúdio é bom, mas está na rua. E os elogios aqui que né? a gente tem recebido, né? Manda um beijo pro interior do Piauí inteiro, né? E Todo falando mundo ligado. sobre o repórter Record, não é? Essa nova fase que você está vivendo? A gente está na segunda temporada do Repórter Record Investigação, que vai ao ar às quintas-feiras, às 10h30 da noite. Semana passada não estava lá, foi o Eduardo Ribeiro que apresentou, porque eu estava, como eu falei para vocês, me recuperando de uma cirurgia, mas coisa simples. Amanhã estou de volta, já trabalhando. Mas é um outro momento, realmente. Assim, Eu falo que eu nunca deixei de ser repórter, né? Eu mesmo apresentadora, conciliava com séries especiais, com as coberturas internacionais, soterramento dos mineiros no Chile, terremoto no Japão, fiz muitas viagens, as coberturas olímpicas. Então, sempre conciliei reportagem e apresentação. Eu gosto de tudo, na verdade, sabe assim? Quando eu estou na rua, eu me sinto muito realizada de estar perto das pessoas, de poder levar as denúncias sociais que o Repórter Record Investigação leva ao ar. Mas quando eu estou fazendo jornalismo ao vivo, também narrando, apresentando, eu me sinto muito à vontade, porque eu gosto muito de entrar ao vivo. Eu gosto de... Eu falo assim, que o ao vivo nunca é o programa, o jornal mais perfeitinho, né? Aquele que dá tudo certinho. O gravado, sim, você erra, você regrava, você faz tudo. O ao vivo, você erra, você gagueja, pode dar um branco. Mas ele, na minha opinião, é o melhor programa. É o que vibra, é o que você recebe aí, como vocês leram, a mensagem de quem está em casa, é o que vocês brincam entre vocês, porque vocês improvisam e porque alguém teve uma ideia ali no momento. Então tem uma química muito boa. Eu adoro TV ao vivo, eu acho que é o futuro da televisão. Eu gosto de tudo. Eu gosto de televisão, gente. Eu nasci para fazer isso, eu acho. Então, eu gosto muito e estou feliz de estar fazendo esse Repórter Record Investigação, essa segunda temporada. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pelo livro, né? Sucesso ainda mais, né? E que você possa levar a sua história não só pelo Brasil, como a gente está mostrando ao vivo e a cores aqui através do Vida de Artista, mas para o mundo, né? Acho que o mundo precisa. Com toda certeza. Onde encontrar, Adriana? Então, nas melhores livrarias. Então, olha aqui, gente, nas melhores livrarias, procura aí pertinho da sua Ótima casa. editora, viu? Se não tiver, cobra do livreiro, mas se não tiver, a gente está num momento de pandemia, então às vezes não é tão simples assim, mas pela internet está disponível nos grandes sites de venda de livros. A Amazon, Submarino, Americanas. Sou a mãe dela, com todos os royalties revertidos para tratar das crianças com hemimelia fibular. Eu quero agradecer demais vocês, quero mandar um beijo para as mães todas que me ouvem, e aproveitar aqui a audiência de vocês aí no Piauí e a todos que estiverem acompanhando a gente. Eu recebo muitas mensagens, eu fico muito comovida com todas as mensagens. Eu tento responder, infelizmente às vezes eu não consigo responder a todo mundo. Quando eu posso, eu até agora no período da cirurgia aproveitei que estava de repouso lá quietinha, respondi um pouco mais. Quando está corrido, eu mando um coraçãozinho, um beijinho, mas eu tento responder às mães, sobretudo às mães que me contam as histórias das conexões delas com os próprios filhos que nasceram com alguma diferença. Eu acho essa conexão real com as pessoas
a grande beleza da vida. Então, quero agradecer demais a todos vocês pelo espaço, pelo carinho. E quero fazer uma brincadeira com vocês, que eu vou fazer só um comentário rápido com vocês. Eu acho que foi o Carlos que me mandou uma mensagem. Foi. Quando a gente estava negociando, assim, combinando a data, né, Carlos? Exato. Que dia que ia ser e tal. E aí ele me mandou uma mensagem assim no WhatsApp, ele falou que estava com o meu livro nas mãos. E ele falou assim, mulher, esse seu livro, eu já entendi esse seu livro, que eu estou muito emocionada. Eu falei pra ela. Eu dei risada, e que eu acho muito gostoso esse jeito de falar. E eu não achava que aí no Piauí também vocês falavam assim. Eu fiz recentemente uma viagem para o Maranhão, gravando para o Repórter Agora Investigação, e eu voltei com esse som na minha cabeça, porque assim, eu ia entrevistar uma mulher, e ela falava assim, mulher, e aí respondia a minha pergunta. Aí eu ia gravar com outra pessoa, assim, rapaz, e respondia. Tem uma irmã ainda tem uma irmã. Minha irmã me conta essa história. Então, assim, é um jeito tão doce e assim, tão peculiar. E quando eu ouvi o Carlos falando assim, mulher, eu já entendi esse seu livro. Já me pegou aqui pela orelha do livro. Que delícia. Eles falam assim também. Adorei. Muito carinhoso. Demais. Então fica o convite para quando muito em breve, né, tudo voltar ao normal, que você possa vir aqui tomar um café com a gente. Quem sabe, não? E espalhar um pouco mais dessa sua história e da sua experiência, não só também com o livro, como mãe, mas também como grande profissional que você é. Um super beijo. A casa que está gente, de eu portas vou com abertas. prazer, viu? Obrigada, Vamos torcer Adriana. para que a vacina chegue para todos, para que as pessoas possam ficar bem de saúde. Quando for possível fazer lançamentos presenciais, eu vou me candidatar aí para o Brasil inteiro. Onde me quiserem eu vou, porque eu quero muito esse encontro real com as pessoas. E se eu tiver a oportunidade de ir a Teresina, pode ter certeza que eu vou aí tomar um cafezinho na bancada. Estamos te esperando. Beijão. Tchau, Beijo, até a Lili. próxima. Até a Tudo de próxima. bom. E é isso, meninos. Foi muito bom conversar com ela. Para quem quiser conferir depois, gente, aí você pode acessar o Meio Norte Mais, que é o nosso canal interativo pelo YouTube. Você confere todos os trechos das melhores entrevistas dos programas da casa. E a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. Suiane Gaete, a gente volta já já. Vai ter Teresina Sua Louca ainda. E tem muito mais. Tem até aí alguém que tem aí um contato com alguém muito importante dentro do BBB, né? Sim, menina. Eu conversei com uma amiga do Lucas que estava lá na recepção dele.